Irmãos e irmãs, vejam esse testemunho aqui, irmãos. Irmãos, se vocês não forem ver agora, guarda para ver depois, irmãos. Esse testemunho aqui é muito forte, né? Da mãe de John Wesley, né? Não sei se vocês já conhecem ela. Só quero pegar o testemunho de como foi a vida dela, irmãos, e como ela fez para educar, principalmente as irmãs, para educar os seus filhos. John Wesley foi um grande homem de Deus, né? Antigamente. Então, irmãos, vejam o testemunho dela, como que ela fazia para educar eles desde pequeno, irmãos, né? Para serem homens de Deus. Amém? Vejam isso. Se você não for ver agora, guarda para ver depois, irmãos, tá bom? Principalmente as irmãs, né, que têm filhos, para os homens também, muito bom também aprender e ter sabedoria também para lidar também e ajudar também os seus filhos, amém? Olhem aí, tá bom, irmãos? Parte daquilo que Wesley fez e representou, de fato é fruto da sua proximidade com sua mãe. Uma mulher, por natureza frágil e ocupada, com os muitos cuidados com sua família. Separava 2 horas por dia para a devoção a sós com Deus, e quando questionada como as 24 horas do dia podia incluir todas as atividades normais que uma mulher frágil de 30 anos foi capaz de realizar, a resposta podia ser encontrada nestas 2 horas de retiro diário, quando obtinha de Deus, na quietude do seu quarto, paz, paciência e um valor inalcançável. Do ponto de vista material, a história de Susan Wesley foi uma história de miséria, privações e fracasso, mas espiritualmente foi uma vida de riquezas verdadeiras, glórias e vitórias, pois ela nunca perdeu seus altos ideais numa fé sublime. Susan Wesley nasceu em 1669 em Londres, Inglaterra, a 25ª. Sim, irmãos, a 25ª criança de uma puritana devota. Quando menina, ela estava acostumada a ver seu pai ler 20 capítulos da Bíblia por dia, um hábito que ele começou quando tinha só 5 anos e que manteve até a morte. Isso teria um impacto duradouro sobre a jovem Susana ao longo da vida. Esforçada na obra de Deus, casou-se com o eminente ministro Samuel Wesley. Durante a vida, seguiu o exemplo de sua mãe, passando 1 hora de madrugada e outra à noite, orando e meditando sobre as Escrituras. Pelo que ela escreveu certo dia, vê-se como se dedicava à oração. Ela disse: "Que Deus seja louvado por todos os dias, e que nos comportamos bem, mas estou ainda descontente, porque não desfruto muito de Deus. Sei que me conservo demasiadamente longe dele. Anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé e amor." Susan Wesley foi a maior de 25 irmãos e mãe de 19 filhos. Foi uma mulher que passou por privações, enfrentou dificuldades sem nunca se desviar da fé e da mesma maneira ensinou a seus filhos. Foi uma mulher que realmente praticava o que ensinava e que soube como educar e fazer diferença na vida de cada um dos seus filhos. Sua coragem, submissão, autoridade, força, independência, controle de sua mente, fervor devocional, de seus sentimentos e orientação prática ministrada a seus filhos, cresceu e se repetiu nomeadamente no caráter e comportamento de cada um deles. Quando Susan Wesley, irmãos, era jovem, ela prometeu ao Senhor que por cada hora que gastasse com entretenimentos, ela daria 1 hora a Ele em oração e na palavra. Ela logo descobriu que esta era uma promessa muito difícil de se cumprir. Cuidar da casa e criar tantas crianças tornaram este compromisso quase impossível de se cumprir. Ela tinha hortas para plantar, vacas para ordenhar, aulas de seus filhos para ensinar em casa e uma casa inteira para cuidar. Assim, em vez disso, ela decidiu dar ao Senhor 2 a 3 horas por dia em oração. Para ajudar neste compromisso, ela estabeleceu um sinal visual para todos ao redor. Ela orientou seus filhos que quando a mãe estivesse com um avental na cabeça, significava que estava em oração e não podia ser incomodada. Esta era uma regra inquebrantável em sua casa. A menos que houvesse uma emergência absoluta, em outras palavras, a menos que alguém estivesse para morrer.
Aos 19 anos, ela se casou com Samuel Wesley e começou seu próprio ministério dentro de casa. Nos 19 anos seguintes, Sam e Susanna Wesley tiveram 19 filhos, 2 dos quais cresceram para trazer milhões de almas para Cristo, John e Charles Wesley. Estes 2 irmãos salvaram o mundo em seus dias. Atribui-se a Charles Wesley ter escrito milhares de hinos da igreja, muitos dos quais ainda são cantados hoje. John Wesley pregou a quase 1 milhão de pessoas em mais de 42 mil sermões e escreveu centenas de publicações. Ele foi a definição de um pregador itinerante durante seu ministério. John Wesley andou mais de 400 mil quilômetros a cavalo, uma distância que equivale a circular o globo ao longo do Equador 10 vezes. No final da vida, aos 70 anos, este inglês de 1,60 m e 58 kg pregou a mensagem da salvação a 32 mil pessoas sem microfone. E a quem este grande pregador atribuiu o seu fundamento, a sua base. John Wesley escreveu: "Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra." O lar de Susanna Wesley em Epworth era um lar cristão quase perfeito. Foi lá, em sua igreja doméstica, que ela plantou a primeira semente do metodismo e a manteve viva por meio de seus cuidados vigilantes. Seu filho John, fundador do movimento metodista, nunca esqueceu dos cultos que sua mãe conduzia em casa nos domingos à noite. A princípio, ela os dirigia em sua ampla cozinha, mas depois, com o aumento do número dos participantes, a pequena reunião espalhou-se por toda a casa e o celeiro. John Wesley sentia que se sua mãe podia ganhar almas, outras mulheres poderiam também se envolver nesse serviço de amor. Mulheres se tornaram auxiliadoras valiosas no movimento metodista devido ao encorajamento recebido de John Wesley. O autor inglês Isaac Taylor diz: "Susanna Wesley foi a mãe do metodismo no sentido moral e religioso. Sua coragem, sua submissão à autoridade, a firmeza, a independência e o controle de sua mente, o fervor de seus sentimentos devocionais e a direção prática dada a seus filhos brotaram e se repetiram muito visivelmente no caráter e na conduta de seu filho John Wesley." Poucas mulheres na história possuíram a sensibilidade espiritual e o vigor e a sabedoria de Susanna Wesley. O treinamento que Susanna Wesley deu a seus filhos, irmãos, foi mencionado na carta que ela escreveu a seu filho mais velho, Samuel, o qual também se tornou um pregador. Considere bem que separação do mundo, pureza, devoção e virtude exemplar são requeridas daqueles que devem guiar outros para a glória. Eu o aconselharia a organizar seus fazeres seguindo um método estabelecido por meio do qual você aprenderá a otimizar cada momento precioso. Comece e termine o dia com aquele que é o alfa e o ômega. E se realmente experimentar o que é amar a Deus, você remirá todo o tempo que puder para o seu serviço mais imediato. Empenhe-se em agir sobre esse princípio e não viva como o resto da humanidade que passa pelo mundo como palhas sobre um rio que são levadas pela correnteza ou dirigidas pelo vento. Receba uma impressão em sua mente, tão profunda quanto possível, da constante presença do Deus grande e santo. Ele está ao redor de nossos leitos e de nossas trajetórias e observa todos os nossos caminhos. Sempre que você for tentado a cometer qualquer pecado ou a se omitir de algum dever, pare e pergunte a si mesmo: o que estou eu por fazer? Deus me vê. Susanna sempre praticava o que ela pregava a seus filhos. Embora tivesse dado à luz a 19 filhos entre 1690 e 1709, e fosse uma mulher naturalmente frágil e ocupada com muitos cuidados da família, ela separava 2 horas a cada dia para devoções a sós com Deus. Susanna tomou essa decisão quando já tinha 9 filhos. Não importa o que ocorresse, ao badalar do relógio ela se retirava para a comunhão espiritual. Em sua biografia, Susanna Wesley, a mãe do metodismo, Mabel Brailsford, comenta: "Quando perguntamos a nós mesmas como 24 horas podiam conter todas as atividades normais que ela, uma frágil mulher de 30 anos, era capaz de completar, a resposta pode ser achada nessas 2 horas de retiro diário. As provações que Susanna suportou poderiam tê-la esmagado. Somente 9 dos seus 19 filhos sobreviveram até a vida adulta. Samuel, seu primogênito, não falou até os 5 anos de idade. Durante aqueles anos, ela o chamava filho das minhas extremas provações e orava por ele noite e dia. Outro filho asfixiou-se enquanto dormia.
Aquele pequeno corpo foi trazido a ela sem qualquer palavra que a preparasse para o que havia acontecido. Seus gêmeos morreram, assim como sua primeira filha, Susana. Entre 1697 e 1701, 5 de seus bebês morreram. Uma filha ficou deformada para sempre devido ao descuido de uma empregada, e alguns de seus filhos tiveram varíola. Outras dificuldades a perseguiam. Dívidas cresciam e o crédito da família se esgotara. Seu esposo, que nunca foi um homem prático, não conseguia viver dentro do orçamento da sua família. E se não fosse pela gerência de sua mulher, com frequência não teriam tido alimento. Sob o ponto de vista puramente material, a história de Susana foi de uma miséria incomum, com privações e fracasso. Espiritualmente, no entanto, foi uma vida de riquezas verdadeiras, glória e vitória, pois ela nunca perdeu seus altos ideais nem sua sublime fé. Durante uma dura provação, ela foi ao quarto e escreveu: Ainda que um homem nasça para o infortúnio, eu creio todavia que sejam raros os homens sobre a terra, considerado todo o curso da sua vida, que não tenho recebido mais misericórdias do que aflições, e muito mais prazeres do que dor. Todos os meus sofrimentos, pelo cuidado admirável do Deus Onipotente, cooperam para promover meu bem espiritual e eterno. Glória seja a Ti, ó Senhor. Em sua escola doméstica, 6 horas por dia, durante 20 anos, ela ensinou a seus filhos de maneira tão abrangente que eles se tornaram notavelmente cultos. Não houve sequer um deles no qual ela não tivesse impingido uma paixão pelo aprendizado e pela retidão. Certa vez, quando seu marido lhe perguntou exasperado: Por que você se assenta aí ensinando a mesma lição pela 20ª vez a essa criança medíocre? Ela respondeu calmamente: Se tivesse me satisfeito em mencionar esse assunto somente 19 vezes, todo o esforço teria sido em vão. Foi a 20ª vez que coroou todo o trabalho. Susana começava a treinar seus filhos tão logo eles nasciam, por um método de vida bastante rigoroso. Desde o nascimento, ela também começava a treinar suas vontades, fazendo-os perceber que deveriam obedecer a seus pais. Eles eram até mesmo ensinados a chorar baixinho e a comer e a beber apenas o que lhes fosse dado. Comer e beber entre as refeições nunca era permitido, a não ser que estivessem doentes. Às 18 horas, tão logo as orações familiares tivessem terminado, eles jantavam. Às 20 horas, eles iam para a cama, devendo dormir imediatamente. Não era permitido em nossa casa, essa mãe informa, assentar-se perto da criança até que ela adormecesse. O grande ruído que muitas de nossas crianças fazem era raramente ouvido na casa dos Wesleys. Risos e brincadeiras, no entanto, eram sons habituais. O bem-estar espiritual dos filhos interessava muito a Susana. Ela separava 1 hora por semana para estar particularmente com cada um dos filhos a fim de conversar sobre assuntos espirituais. Ela lhes deu uma apreciação das coisas do espírito e levou avante esse ensinamento até seus anos de maturidade. Mesmo já idosa, seu filho John ainda vinha até a sua devota mãe para pedir conselhos. Não é de se admirar, irmãos, que essa mãe, que tão frequentemente orava, dá-me graças, ó Senhor, para ser uma cristã verdadeira, tenha produzido um cristão como John Wesley. Ajuda-me, Senhor, ela orava, a lembrar que religião não é estar confinada à igreja ou a um cômodo, nem se exercitar somente em oração e meditação, mas é estar sempre na tua presença. Em outubro de 1735, a convite do general James Oglethorpe, fundador da colônia da Geórgia, nos Estados Unidos, John e Charles Wesley foram até lá como missionários aos índios e colonizadores. Susana se despediu de seus filhos e, ao fazê-lo, John expressou sua preocupação em deixar a mãe idosa. Mas ela respondeu: Tivesse eu 20 filhos, eu me alegraria que todos eles fossem assim empregados, mesmo que nunca mais eu os visse. Ao retornar à Inglaterra, John reassumiu suas pregações em todo o país. Anos depois, Susana teve o imenso gozo de ouvi-lo pregar noite após noite a céu aberto a uma congregação que cobria toda a encosta de Appleworth. Enquanto pregava em Bristol, num domingo de julho de 1742, John foi avisado que sua mãe estava enferma e retornou às pressas. Na sexta-feira seguinte, ela despertou do sono para clamar: Meu querido Salvador, tu estás vindo socorrer-me nos meus últimos momentos de vida? Mais tarde, naquele dia, enquanto seus filhos estavam ao redor de seu leito, ela disse: Filhos, tão logo eu tenha sido transferida, cantem um salmo de louvor.
Sendo filha de um pastor puritano e conhecendo a perseguição religiosa, Susana queria que sua vida fosse útil para Deus. Quando criança, ela orava para que Deus a usasse para acender uma luz espiritual na Inglaterra que se espalhasse por todo o mundo. Deus respondeu essa oração, mas não da forma que ela imaginava. Deus a chamou para servir como mãe, e seria seu filho John, um ministro anglicano ordenado, que experimentaria o despertar espiritual e daria início ao movimento metodista. E seu filho Charles, também ministro anglicano, daria à igreja mais de 9.000 hinos inspirados. Seu filho Samuel disse uma vez à esposa que algumas das pessoas verdadeiramente grandes eram aquelas que eram fiéis realizando coisas pequenas. Não há dúvida de que as pequenas orações de Susana ajudaram a mudar o mundo. Acerca de Samuel e Susan Wesley e seus filhos, o célebre comentador da Bíblia, Adam Clarke, escreveu: "Nunca li nem ouvi falar de uma família. Não conheço e nem existe outra desde os dias de Abraão e Sara, de José e Maria de Nazaré, ao qual a raça humana deve tanto." Susan Wesley acreditava que aquele que poupa a vara aborrece o seu filho, e não consentia que seus filhos chorassem em voz alta. Assim, apesar de a casa estar repleta de crianças, nunca havia tempos tristonhos nem balbúrdia no lar do pastor. Um filho jamais ganhou coisa alguma chorando na casa de Susan Wesley. Susana marcava o 5º aniversário de cada filho como o dia em que deviam aprender o alfabeto, e todos, a não ser 2, cumpriram a tarefa no tempo marcado. No dia seguinte, a criança que completava 5 anos e aprendia o alfabeto, começava o estudo da leitura, iniciando-o com o primeiro versículo da Bíblia. Os meninos do lar de Samuel Wesley aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos. Não há em outras histórias fatos tão profundos e atraentes como o que consta acerca dos filhos de Samuel e Susan Wesley, pois antes de saberem ajoelhar-se ou falar, eram instruídos a dar graças pelo alimento por meio de acenos apropriados. Logo que aprendiam a falar, repetiam a oração dominical de manhã e à noite, e eram ensinados também a acrescentar outros pedidos conforme o seu desejo. Ao chegar à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho para conversar sobre as dúvidas e dificuldades. Na lista, aparecem os nomes de João, para a quarta-feira, e o de Carlos para o sábado. E para os filhos, o dia de cada um tornou-se precioso e memorável. É comovente ler o que John Wesley, 20 anos depois de sair da casa paterna, disse à sua mãe: "Em muitas coisas a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Quem sabe se agora, também na intercessão para que eu renuncie inteiramente o mundo, terá bom êxito. Sem dúvida será tão eficaz para corrigir o meu coração, como era então para formar o meu caráter." Depois do espetacular salvamento de John Wesley do incêndio, sua mãe, profundamente convencida de que Deus tinha grandes planos para seu filho, resolveu firmemente criá-lo para servir e ser útil na obra de Cristo. Susana escreveu estas palavras nas suas meditações particulares: "Senhor, esforçar-me-ei mais definitivamente em prol desta criança, o qual salvaste tão misericordiosamente. Procurarei transmitir-lhe fielmente ao coração os princípios da tua religião e virtude. Senhor, dá-me a graça necessária para fazer isso sincera e sabiamente, e abençoa os meus esforços com grande êxito." Ela era tão fiel em cumprir sua resolução que John foi admitido a participar da ceia do Senhor com a idade de 8 anos. Nunca se omitia o culto doméstico do programa do dia, no lar de Samuel Wesley. Fosse qual fosse a ocupação dos membros da família ou dos criados, todos se reuniam para adorar a Deus. Na ausência do marido, Susana, com o coração aceso pelo fogo dos céus, dirigia os cultos. Conta-se que certa vez, quando ele prolongou a ausência mais do que costume, 30 e 40 pessoas assistiram aos cultos no lar dos Wesley, e a fome pela palavra de Deus aumentou, a ponto de a casa ficar repleta de pessoas da vizinhança que assistiam aos cultos domésticos de Susan Wesley. E estas agora, irmãos, eram as 16 regras da casa de Susan Wesley. Comer entre as refeições nunca é permitido. Segundo, como crianças, elas devem estar na cama até às 8 horas. Devem tomar remédio sem reclamar. Dominar a obstinação na criança e trabalhar com Deus para salvar a alma dela. Ensinar a criança a orar tão logo comece a falar. Exigir que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Não lhes dá nada que peçam chorando, apenas quando pedirem educadamente. Para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado e do qual logo se arrependam. Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Nunca punir uma criança 2 vezes por uma única ofensa.
elogiar e recompensar o bom comportamento. E toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Preservar o direito de propriedade, mesmo em casos de menor importância. Cumprir com rigor todas as promessas feitas e não exigir que uma filha trabalhe antes que saiba ler bem. Ensinar as crianças a temerem a vara. Susan Wesley morreu em 30 de julho e foi sepultada em 1º de agosto de 1742. Susan Wesley não apenas morreu firme na fé, como também deu testemunho de uma fé triunfante. Nos últimos momentos da sua vida, o seu filho John e a maioria das suas filhas estavam com ela. Pouco antes de falecer, ela pediu: "Filhos, assim que eu me libertar deste corpo, cantem um salmo de louvor a Deus." Eles atenderam ao último pedido da sua mãe. O seu filho John dirigiu o serviço fúnebre e ele registrou no seu diário que uma multidão numerosa demais para contar estava presente. Anos mais tarde, Wesley construiria no outro lado da rua a sua nova sede em Londres, a Capela da City Road, popularmente conhecida como a Capela Wesley, e assim em sua morte e enterro, a metodista Susana tornou-se parte daquela linha de esplendor sem fim daqueles que, mesmo depois de mortos, ainda falam. A paz do Senhor novamente, irmãos. Irmãos, é muito lindo, né, irmãos? Esse testemunho, né? Para quem chegou até aqui, ouviu, né? É lindo demais. É que nem eu estou sempre ensinando os irmãos, né, irmão? Irmãos, Deus dá tempo pra gente, irmãos, pra tudo, pra gente não perder o período de oração. Irmãos, você que é servo de Deus, serva de Deus, procure programar também na sua vida, no seu dia, irmãos. 1 hora ou 2 horas, procure fazer isso, irmãos. Irmãos, viu, né? Eu vi esse testemunho, né? À toa que o Senhor me trouxe esse testemunho, né? Para me edificar mais a minha fé e de mostrar a mim mesmo como é que Ele estava enchendo essa mulher, né? Ensinando essa mulher. E é assim também na minha vida, né, irmãos? Como eu trouxe para os irmãos nos momentos que a gente estava fazendo as orações, eu ensinando para os irmãos, tá vendo aí como que Deus dá tempo pra gente? Eu colocando na prática o momento que eu estava às vezes ali fazendo um trabalho, alguma coisa, né? Como que Deus dá tempo pra gente estar sempre em oração, né? Trouxe e expliquei para os irmãos dentro da palavra de Deus como que Deus dava a Daniel, que era ocupado, né? Isso, irmãos, é para a gente ter uma vida, uma comunhão com Deus, né? Ter esse tempo de oração, irmãos. Também a gente vai entender, irmãos, que o homem que tem isso, ele passa para a família dele. A mulher também, ela passa, os filhos vão ser servos de Deus. Né? As filhas vão ser servas de Deus, porque ensina assim, irmão. E ali, irmãos, Deus pega e ajuda a gente ainda. Então, o que acontece? Não tem desculpa, né, irmãos? É a mulher e o homem, eles que têm que buscar ser assim. Quando eles buscam ser assim, os filhos também vão ser. A tendência é ser, irmãos, né? Então, pelo livro aí de quem já viu aí, o Heróis da Fé, né? Essa foi a mãe de John Wesley, né? Que foi um grande pregador na época dele, né? Como teve na nossa época o Billy Graham, né? Como tem alguns ainda que estão até hoje ainda pregando aí pelo mundo afora, né, irmãos? Na igreja. E como eu estou aqui também pregando no canal, né? Na igreja, na rua, a gente está sempre nos esforçando para quê? Para fazer o período que a gente está aqui nessa terra para Cristo. Então a gente usa até a internet, para ajudar os irmãos, usa a internet também para trazer para os irmãos alimento, né? Alimento para os irmãos crescerem mais na graça, no conhecimento, entendeu? E manterem as suas vidas e não parar, irmãos, porque a gente está vivendo num mundo onde se está acontecendo cada dia mais, o amor de muitos está se esfriando, está acontecendo, nós estamos vendo, nós temos que pegar muito firme com Deus, irmão, porque senão esfria mesmo, entendeu? Então nós temos que ficar muito firme com o Senhor, porque, irmãos, até dentro da igreja hoje em dia, as mulheres mais velhas que têm que ensinar as mais novas estão indo
estão fazendo ao contrário, estão seguindo as mais novas, vivendo as modas das mais novas, vivendo a forma que as mais novas estão vivendo, estão cada vez mais preocupados em trazer para os seus corpos enfeites, trazer para os seus corpos plásticas, trazer para os seus corpos, e cada vez mais vão dispersando, não vão trazendo as coisas para os filhos, as bases para os filhos, para quando eles tiverem grande, eles não se esquecerem do momento que eles tiveram quando estavam nas suas mocidades, entendeu? E não se desviar do caminho e continuar sendo servos de Deus o caminho. Então, por isso que a gente vai vendo e compreendendo cada vez mais, irmão. A salvação está em nós. Então, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele que tem que procurar isso. Ela que tem que procurar isso. Tem que procurar isso. Se nem ela está sendo assim, como é que ela vai trazer para dentro da sua casa? Como que o homem vai trazer para dentro do seu lar? Se ele também não quis aprender e não deu lugar em aprender, em pôr em prática ali os ensinamentos dos pais. Então é muito sério, irmão. Nós já estamos vivendo uma época pior, onde que está multiplicando a iniquidade, entendeu? Mas é isso que hoje em dia está acontecendo também nas igrejas. Olha aí para você ver também o testemunho dessa irmã que prega em muitas igrejas e o que ela vê nessas igrejas aí também. Como que estão as mulheres mais velhas. Vejam aí para você ver. Eu tenho observado nos congressos que nós temos passado pelo Brasil afora e fora do Brasil também. Esses dias eu estive numa festa e eu vi uma esposa de pastor dessas veteranas, que era para ser exemplo. Eu fiquei pensando quando Paulo escreve a carta para Tito, dizendo assim, olha, diga para as mulheres mais velhas que sejam um exemplo para as mais moças. A gente chega no púlpito, vê aquelas mulheres veteranas da Assembleia de Deus, tudo acorrentada e algemada. Voltaram lá para o Egito e foram pegar na mão de Faraó novamente as correntes e as algemas que um dia Deus havia quebrado. Aí você vê tudo pintadinha, pegando o microfone com aquela unha de bicho. Umas unhas, eu chamo unha de galinha, porque é aquelas unhas com a ponta assim afilada, sabe? Na ponta, como se tivessem armadas. Tá vendo aí, irmão? Tá exatamente assim, irmão. Irmão, nós estamos vivendo finais dos tempos. Se você não chorar, não clamar, pedir a Deus todo dia ajuda para você tá conseguindo, tá guiando a sua própria alma pro reino de Deus, irmão. Nós nos entregamos na vaidade, tá muita vaidade, assim, tá muita, tá todo mundo querendo se mostrar, tá todo mundo querendo, entendeu? Tá assim, irmão. Não tá ninguém querendo ser submisso, ninguém querendo passar simplicidade, não tá desse jeito, infelizmente. Vamos pegar firme com Deus. Que Deus abençoe a todos. Você que ficou até aqui, tá bom? Você que não me conhece, se inscreva no canal, ative o sininho, amém? Estamos aqui o tempo todo trazendo a palavra de Deus e orando também para vocês, amém? Que Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus, amém?